Deus, oi mareja, que peleja de missão, sobre a estola desse homem que clareia nos caminhos a visão. A pedra fundamental da nossa igreja, o sangue, o vinho, a carne e o pão, pelas mãos de quem trabalha nessa mesa, a transubstanciação. E eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor, que há em toda missa, em cada clamor, que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança, vê que é importante para um país uma igreja santa, e na comunidade onde mora o padre, o povo vive mais feliz. Obrigado, Ela, por tanto carinho. Essa sua homenagem eu quero agora estender a todos os meus irmãos padres, a quem peço a bênção sacerdotal. Bem-vindos, bem-vindas, irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham nesse bate-papo sobre o sacramento da ordem. Saudade em seu peito é contratempo, Deus segura em sua mão. Como um pai que dá vida por seus filhos, o padre doa o seu viver. Farol que indica o rumo no mundo perdido, quem abre os olhos pode ver. E eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor, que há em toda missa, em cada clamor, que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança. Então, ontem nós conversamos sobre a introdução do sacramento da ordem, falando um pouco sobre Jesus sacerdote. Hoje damos continuidade a esse tema, Jesus como grande sacerdote, depois os apóstolos e seus sucessores, e vamos perceber o sacerdócio através dos tempos. Lembrando sempre de que quando nós falamos do sacramento da ordem, não podemos nos esquecer que temos os 3 graus da ordem: o diácono, o padre e o bispo. O diaconato, o presbiterato e o episcopado. Então são esses 3 graus da ordem que nós bem sabemos ao longo da nossa catequese. Nunca será demais repetir que Jesus é o único sacerdote mediador entre o Pai e a humanidade. Só ele realiza a plena união do homem com Deus. Como sacerdote mediador, ele é o caminho, não só aponta um caminho, ele é a verdade, não só traz a verdade. Ele é a vida, não só é alguém que vive por nós. Ele é a cabeça de todo o corpo, igreja. Ele faz a unidade, a coerência do corpo todo. É ele e somente ele que continua fazendo a mediação entre os homens e Deus, como sacerdote único e supremo. Mas Jesus Cristo, que veio proclamar o plano de Deus, anunciar o reino, ele quer que esse reino, cujo sinal de realização é a igreja, continue através dos séculos. Ora, com isso ele quer que o seu sacerdócio continue também, pois sem a mediação sua sacerdotal não há redenção continuada. Por isso ele tinha que deixar representantes seus. Não podia. Ele nem quis deixar-se representar por anjos, pois ele, depois que se encarnou e tornou-se um dos nossos,
ele vai continuar esse modo humano de fazer as coisas divinas. O que fez então? A pergunta que podemos fazer. Jesus entregou a mãos humanas os poderes sacerdotais que ele mesmo tem. Eis aí o segredo do ministério sacerdotal. Escolheu seus representantes, seus sucessores como sacerdotes. Nós vemos isso muito claro no Evangelho. Com paciência infinita preparou os 12, passa aos apóstolos tremendos poderes sacerdotais. Em Marcos 3, versículos 13 a 19, entre outras passagens evangélicas, Jesus escolhe os 12. Por que 12? Lembra as 12 tribos de Israel? 12 é um número simbólico na Bíblia. É número de círculo completo, perfeição. Igreja é um novo Israel. Nos 12 está toda a igreja em germe. Em Lucas 10, versículo 16, quem vos ouve, a mim ouve. Essa é a proposta. Na Quinta-feira Santa, lembra a gratuidade acima de tudo da vocação. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Ide. E nessa mesma quinta-feira, dá-lhes o supremo poder de um sacerdote. Ordena-os sacerdotes quando lhes dá o poder de celebrar a Eucaristia, a missa. Fazei isto. Com uma palavrinha, Deus fez o mundo com todas as suas maravilhas. Faça-se. Com poucas palavras, fazei isto. Jesus passa àqueles homens o poder sacerdotal na sua expressão mais alta: transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue do Senhor. Os apóstolos tornam-se sacerdotes. Por isso, quando nós pensamos nos apóstolos, sucessores do Cristo, nós queremos dizer, ao fundar uma igreja que deveria continuar pelos séculos e dando aos apóstolos todos os poderes, inclusive o sacerdotal, é evidente que Jesus quis que os apóstolos transmitissem esses poderes aos seus sucessores através dos tempos. Está claro no Evangelho que Jesus instituía um colegiado apostólico, e nesse colegiado uma autoridade que deveria ter, em última análise, o governo supremo da sua igreja, Pedro, o primeiro chefe, o primeiro papa. Como posteriormente se chamaria o sucessor de Pedro, os demais apóstolos teriam cada um seu sucessor. Hoje, esses sucessores dos apóstolos são os bispos. Os bispos não são simples representantes do Papa, como muitos dizem, mas sucessores dos apóstolos. Por isso, em cada diocese, o respectivo bispo governa a diocese como sucessor dos apóstolos. Eis aí a nossa obediência, ou como quiserem dizer, eis aí a nossa submissão. Ele é aí a autoridade suprema. E eu faço questão de dizer em alto e bom som, para que muitos de nós entendamos a missão do bispo. Embora como membro do colégio apostólico, deve estar em comunhão com o Papa sucessor de Pedro. É nos concílios universais da Igreja que essa colegialidade é exercida de modo especial. O Papa, sucessor de Pedro, com os bispos sucessores dos apóstolos, para entender mais profundamente esses pontos doutrinários, é necessário que se leia do Vaticano II a Lumen Gentium, principalmente o capítulo 2 e Christus Dominus.
Então, interessante, fica aí a sugestão do capítulo 2 para todos aqueles que queiram fundamentar a sua fé sobre essa questão da colegialidade e da eclesialidade na Lumen Gentium, capítulo 2, e aí também o Christus Dominus. E São Paulo apóstolo, como é que se arranja? Ele recebeu sua missão diretamente de Jesus, mas como ele mesmo conta, foi pedir a bênção de Pedro e de outros apóstolos e conferir suas pregações com as pregações dos 12. Essa comunhão com o colégio apostólico, fundamental para a Igreja de Cristo, sempre foi preservada, apesar de dissensões. Então é interessante que ao longo de toda a história da Igreja, nós temos aí essa comunhão com o colégio apostólico. Vez ou outra nós vamos encontrar com alguns que deixam, com alguns que não formam essa comunhão, essa colegialidade. Mas o interessante é de que nós precisamos nos prender naquilo que é a sua maioria. O efeito positivo, a positividade daquilo que nos leva a viver essa colegialidade, do que alguns desertores, né, ou aqueles que não seguem essa colegialidade. São tão poucos diante daqueles que vivem essa eclesialidade. O trabalho principal dos 12 apóstolos e de Paulo foi fundar as primeiras comunidades. E nessas comunidades deixavam seus representantes. Recebiam vários nomes esses representantes, os apóstolos, nas comunidades. Profetas para anunciar a palavra, diáconos para o serviço, episcopos para governar as comunidades e logo escolhiam auxiliares, os presbíteros, os padres, que recebiam a imposição das mãos. Por isso, através dos tempos, no século I, a pastoral na comunidade era exercida colegialmente e os episcopos e presbíteros mais ou menos a equivaliam. No século II é que se firma o bispo, episcopo, como a cabeça da comunidade, que é assistido por um colégio de padres, o presbitério. Era o bispo que presidia a Eucaristia, celebrava com os presbíteros presente a comunidade. Desde os primeiros tempos, os episcopos e os presbíteros vivem a mesma realidade ministerial e sacramental, mas com distinção de funções atestada por uma diferença na ordenação. Os bispos exercem o ministério pastoral de presidência e unidade, responsável primeiro em relação à igreja particular diocese, e depois à igreja universal em união com o Papa. Os presbíteros, os padres, exercem o mesmo ministério sacerdotal no quadro das igrejas particulares em comunhão com seu episcopo e no conhecimento ou reconhecimento de sua autoridade. Os padres presbíteros são, portanto, os cooperadores da ordem episcopal. Eis aí a função da eclesialidade. Com seu bispo, eles tornam pessoalmente presente o Cristo mediador, o Cristo pastor. Suas funções principais: anunciar o Evangelho, conduzir a comunidade na sua forma pastoral e na sua forma administrativas, santificá-la pelos sacramentos, principalmente pela Eucaristia. Então aí a nossa função, além da questão pastoral, nós temos a questão administrativa voltada para a questão jurídica, né? É uma dupla função e que exige muito de nós, principalmente nessas questões jurídicas. Desse ministério de Jesus é que participam os bispos e presbíteros, configurando-se com Cristo pelo dom do Espírito Santo recebido na ordenação pela imposição das mãos.
Na ordenação episcopal é conferida a plenitude dos sacramentos do sacramento da ordem. Pela ordenação, os sacerdotes são configurados com Cristo sacerdote e tornados aptos a agir em nome de Cristo cabeça. No início, parece, havia uma unidade de convivência e de pastoral maior entre os episcopos e os presbíteros. Com o correr dos tempos, quando o poder começou a influenciar na Igreja, com as concessões também materiais dos reis e imperadores, os bispos começaram a se assentar em tronos acima dos padres, e esses, por sua vez, começaram a tomar distância do povo, inclusive pela vestimenta. Em 428, o Papa Celestino I protestou contra isso. Hoje, após o Vaticano II, graças a Deus e ao bom senso, as coisas estão mudando para maior simplicidade e aproximação cada vez maior entre bispos e padres, e entre os padres e o povo. Daí a gente vai pensar assim, então como é a ordenação sacerdotal? O rito da ordenação sacerdotal, com suas orações e gestos, poderá ajudar-nos a entender melhor a grandeza desse sacramento. Acompanhemos, pois, a cerimônia. A ordenação sacerdotal de um diácono que passa a ser presbítero é feita por um bispo durante a celebração da missa. Geralmente, vários sacerdotes concelebram. E depois da ordenação do ofertório em diante, o neo-sacerdote também já concelebra a Eucaristia. Logo depois da leitura do Evangelho, começa o rito da ordenação. O candidato, neste caso o diácono, é apresentado ao bispo ordenante pelo superior religioso ou diocesano do candidato, ou seja, que seria o reitor do seminário, né? Que apresentaria esse candidato. O bispo faz perguntas sobre o diácono, inclusive para o povo. Nesse momento, qualquer pessoa presente poderá dar testemunho sobre o candidato. Terminado o depoimento, o bispo faz uma longa exortação, lembrando o que é o sacerdócio e suas responsabilidades. Exortação essa dirigida especialmente ao ordinando. Em seguida, estabelece-se um diálogo entre o celebrante e o ordinando, no qual este deve dizer claro o que pretende, manifestando sua vontade firme de viver o sacerdócio. Seguem-se, então, as invocações da ladainha de todos os santos, durante a qual o diácono deita debruçado no chão, assim permanecendo até o fim da ladainha. Essa prostração é símbolo das renúncias que o ordinando se dispõe a fazer para abraçar o sacerdócio. Terminada a ladainha, o candidato põe-se de joelhos diante do bispo e este faz a oração invocando o Espírito Santo. E aqui vem o momento supremo e essencial da ordenação sacerdotal: a imposição das mãos. É uma cerimônia significativa e muito bonita. O bispo ordinante, em silêncio, impõe as duas mãos sobre a cabeça do ordinando. Depois, todos os sacerdotes presentes, um por um, passam diante do ordinando, impõem sobre ele as duas mãos e retiram-se com as mãos direita levantada. Hoje já não precisa mais ficar com a mão levantada, conservando-a assim até que o último tenha feito a imposição das mãos. Estando assim todos ao redor do diácono, com a mão direita levantada, que não há mais o caso, o bispo faz a oração que constitui, juntamente com a imposição das mãos, a forma essencial da ordenação. Na oração consecratória, que é longa, mas muito bonita e de significado profundo,
Assim reza o bispo a determinada altura: Nós vos pedimos, Pai Todo-Poderoso, constitui este vosso servo na dignidade de presbítero. Obtenha, ó Deus, o segundo grau da ordem sacerdotal. O primeiro grau é o episcopado. Então, o primeiro grau da ordem é o diaconato, né? Que nós temos. Agora, o ex-diácono já é sacerdote, já é padre. Está ordenado, recebeu o sacramento da ordem, é presbítero da Santa Igreja. E como complementação ritual, o neossacerdote recebe as vestes sacerdotais trazidas por seus pais ou parentes ou padrinhos. Em seguida são ungidas as mãos do ordenado, a unção é feita nas palmas das mãos, como na crisma, no batismo, e um dia na unção dos enfermos. Aparece aqui o óleo sagrado, o santo crisma. Como já vimos, óleo, crisma, unção, ungido. São termos equivalentes, e daí vem a palavra Cristo, o ungido. Por isso, o sacerdote é também ungido para a sua missão sacerdotal. A unção das mãos, assim reza o bispo: Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Pai ungiu com o Espírito Santo e revestiu de poder, te guarde para a santificação do povo fiel e para oferecer a Deus o santo sacrifício. Em seguida, o bispo entrega o neo-ordenando a patena com a hóstia e o cálice com vinho e reza esta oração: Recebe a oferenda do povo para presenteá-la a Deus. Toma consciência do que fazes e põe em prática o que vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Daí em diante, começando o ofertório, o neossacerdote concelebra com o bispo e com seus colegas. Consagra pela primeira vez, está celebrando a primeira missa. E para aumentar a beleza da cerimônia, a emoção do abraço da paz do bispo, dos sacerdotes, das famílias, dos participantes todos. E tu és agora sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, como o Cristo Jesus o foi e a quem tu representas por toda a eternidade. Fica aí, então, um pouco dessa historicidade, dessa caminhada até chegarmos à ordenação sacerdotal. É bom sabermos tudo isso, né? Como que é a caminhada, como que é o sacerdócio, o ministério sacerdotal, né? O sacramento da ordem e sua historicidade, né? Isso nos ajuda a percebermos a imagem e a figura do padre na nossa paróquia, né? Nós vamos trabalhar próximo encontro nosso, a marca inapagável, a vocação sacerdotal, o chamado oficial da igreja, a batina e o celibato. Para nós, muito importante que seja discutido isso no nosso meio como forma de catequese. É bom? Muito obrigado a todos aí pela paciência, embora eu tenha começado mais tarde, mas voltamos aqui nos encontrar nesses assuntos polêmicos, principalmente com relação às vestes talares, que nós dizemos pelo direito canônico, e aí também a questão do celibato. Muito obrigado a todos, obrigado Sandy, obrigado Sheila por participar aí conosco e tantos outros que nos acompanham neste momento de catequese e de formação. Sofre coração que chega ao zóio mareja, que peleja de missão, sobre a estola desse homem que clareia nos caminhos. Um abraço, Antônio do Carmo, irmão do Padre João, a nossa amiga Sônia também. A carne e o pão, pelas mãos
mãos de quem trabalha nessa mesa a transubstanciação. Eu tenho certeza que não há riqueza maior que o amor, que há em toda missa, em cada clamor, que esse homem santo leva a Deus um canto que transforma o coração. Quem busca a esperança no olhar de uma criança, vê que é importante para